Quando eu entendi isso na minha vida, eu parei de pedir. Quando eu entendi que tudo que nós desejamos é porque já existe no nosso campo. Já existe um eu nosso que tem e vive esse desejo, essa intenção que tanto arde no nosso coração. E nesse vídeo eu quero explicar para vocês como isso funciona num campo eletromagnético. E não só isso, ensinar a vocês a aprender comandos quânticos que realmente vão mudar a sua vida. Com uma palavra, um ordenamento de acordo com a física quântica que nós vamos falar nesse vídeo, você vai mudar toda a sua realidade. Bom, a primeira coisa que nós temos que entender é que tudo que nós desejamos muito, existe um porquê. Senão, não teria motivo desse desejo. Porque se vocês observarem, inclusive nos relatos de vídeos meus, de materializações de seguidores, todos eles têm um sonho, são sonhos diferentes. Nós, como indivíduos, dentro dessa experiência humana, nós estamos experienciando de formas diferentes, coisas diferentes, desejando coisas diferentes. Então, cada um tem um sonho a ser realizado. E essa singularidade é que traz todo a vontade de expressão do próprio eu sou. Já existente, pois tudo já foi criado. E isso nos foi bem dito. A criação já foi feita. Mas nós temos o poder de cocriação. Thay, me explica melhor isso, porque todo mundo fala que eu sou um co-criador dessa realidade e eu estou desenhando de um jeito e as coisas estão acontecendo do outro. Bom, primeiramente, todos nós vivemos aquilo que nós estamos conscientes de ser. A primeira coisa que você tem que encaixar e virar essa chave, e que ela seja virada agora. E todo desejo que surge do seu coração, ele não vem do nada. Não teria sentido. Vem porque esse desejo tem um propósito maior. Esse desejo primeiro surgiu de algo que habita dentro de ti. Ele veio interno, como uma contemplação, como uma atenção concentrada, com uma forma pensamento. Gente, existe esse eu que você tanto deseja acessar no futuro. E eu vou te provar isso nesse vídeo. Então, se você quer realmente mudar a sua realidade, já vai se inscrevendo aqui no canal, já deixa o seu like nesse vídeo, pois aqui você realmente tem uma mudança real de mentalidade para uma mentalidade de sucesso. Além disso, eu trago dicas incríveis da lei da atração e tudo que funciona dentro da lei da atração, além de leis universais, que são as leis que perpassam por todos nós, independente de conhecermos ou não. A lei da atração, inclusive, é uma sublei universal da vibração. Bom, continuando aqui, o comando quântico é muito importante para a materialização dos nossos sonhos. E nesse vídeo eu vou trazer para vocês tudo o que está funcionando na minha vida e o que eu tenho acrescentado no meu despertar. Muitos atendimentos que eu tenho feito, eu tenho percebido que as pessoas desejam prosperar, mas elas não intencionam prosperar. Então, elas conseguem chegar no nível da abundância, porque no final tudo que nós todos, seres humanos, queremos é a paz, tá? E a vibração que a gente procura é isso. E por isso a gente deseja, né? Até a intenção material que nós temos é para paz, né? Ah, mas eu desejo um carro, uma Ferrari. Ok, mas isso vai te trazer paz. Isso vai te trazer felicidade.
E é isso que todos os seres humanos buscam. Mas por que uns conseguem e outros não conseguem? Muitas vezes você pode estar se perguntando isso. É a forma com que nós nos posicionamos perante esse campo de infinitas possibilidades, aonde essa vontade que você sente hoje, ela já é existente. Ela já existe num eu do futuro. Quando você acessa essa informação, você entende que existe uma versão sua pior, existe uma versão sua que você está vivenciando, existe uma versão sua que realizou tudo, tudo e muito mais do que você está desejando. E não só desejando, mas intencionando. Todos os nossos pensamentos, tá? E tudo surge através de um pensamento, eles são elétricos. Eles mandam a informação para o universo, para o campo das infinitas possibilidades. E quando essa informação ela chega no campo com a emoção, que é a magnética, ela traz o desejo ao plano material, o que na neurociência é chamada de colapso da função de onda pela física quântica. É quando você colapsa aquela função da onda, você surfa naquela onda e você permanece naquela onda e você consegue trazer para o plano da matéria, para o aqui e agora, aquele seu eu desejado. Thay, isso é fácil fazer? Sim, quando você começa a treinar. Quando você começa a ter paciência com o seu processo. Porque, gente, não é de uma hora para outra que você vai conseguir tudo o que você deseja. Até acontece, tá? Até acontece. Mas para que você mantenha isso, existe um processo. Existe um processo também da mudança dos seus hábitos, da mudança da sua mentalidade. Porque com as mesmas coisas que você faz hoje, você terá os resultados de hoje. Mas quando você coloca em ação os seus sonhos, que você realmente entra em ação em prol deles, tudo começa a mudar. Por quê? Porque é a energia da prosperidade, ela tem um movimento, isso eu percebi em atendimentos que eu venho fazendo, tá, gente? Ela requer um movimento de ação. Muitas materializações não requer. Mas em relação à prosperidade, à manutenção da prosperidade, tá? Eu vou dar um exemplo. Vocês colocam no computador de vocês, né, uma visão. Eu quero ganhar 100 mil por mês. Esse tem que ser o faturamento da minha empresa, tá? Isso é uma intenção. Ela vai acontecer sim. Ela existe no seu campo de probabilidade. Porque se ela não existisse, você não colocaria esse valor. Você colocaria outro valor. Tá? Você colocaria valor de bilhões ou você colocaria para menos, enfim. O que eu quero que você entenda é que tudo que você sonha no agora, ele já existe num eu do futuro. Quando você começa a entender isso, você entende aquele que sonha dentro de ti e que existe um processo. E o que eu quero ensinar para vocês como comando que vai mudar a vida de vocês? É uma palavra que vocês vão decretar como observador e que vai fazer toda a diferença na vida de vocês. Porque está fazendo na minha. Eu vejo que eu faço, às vezes, uma técnica e esses resultados eles vêm muito rápido devido a esse processo, que inclui um processo de muito acreditar, tá? De que existe algo maior, de que existe uma inteligência divina, de luz, que eu creio em Deus, que simplesmente ele faz todas as coisas de acordo com óbvio, com leis, com aquilo que a gente está emanando o tempo todo. Então, o que aconteceu hoje na sua vida, não necessariamente todo o caos foi colocado por você.
porque nós temos também arquétipos coletivos, nós vivenciamos memórias coletivas, ideias coletivas. E de que forma eu posso estar falando isso com vocês? Que tudo é ondas, né? Eu vivenciei uma experiência na minha vida, gente, muito grandiosa, que eu tive uma ideia, tá? E eu comecei a falar para uma pessoa que estava ao meu lado no carro sobre tudo que eu queria fazer, toda aquela ideia, tá? Naquele momento, eu não tinha o valor necessário para a materialização de toda aquela ideia, que seria uma clínica, tá? Onde teria atendimentos de terapeutas holísticos, de tudo que eu acredito, tá? Que teria atendimentos também de pessoas espectro autistas, especialistas em TEAs, teria hipnólogos, teria pessoas para fazer reprogramações mentais, reikis, enfim. Teriam terapeutas holísticos ali naquela clínica. Alguém, tá? E eu fiquei tão assim feliz com isso, de saber que isso é tão real, que eu fiquei impactada, filmei, coloquei lá no Instagram e depois eu fui informada que isso não pode, porque já é uma empresa que tem um CNPJ, que tem uma patente, o nome. Mas tudo isso foi pensado por mim, veio na minha mente. E após 1 ano e meio, começou uma materialização de uma clínica exatamente no ponto aonde eu comecei essa conversa, de 3 andares, aonde tem tudo isso que eu estou falando para você. O que significa isso, Thay? Alguém que estava com um valor, que tinha como investir e naquele momento estava preparado, pegou essa ideia. Num momento de meditação, num momento de contemplação, num momento de bem-estar, tá? São esses momentos aonde acontecem as maiores manifestações. Então, nesse momento, essa ideia de alguma forma veio para essa pessoa, porque foi exatamente tudo que eu falei. Quando eu olhei o nome, que eu não posso falar, mas tem a ver com despertar, né? Então você já é só um derivado do despertar. Eu falei, caramba, eu fiquei feliz. Eu não fiquei triste, era um sonho meu que me pegaram. Não, porque eu passei a ter outros, tá? Eu passei a ter outros. Eu não fiquei triste, pelo contrário. Eu vibrei muito, eu fiquei muito feliz, porque eu entendi que tudo que eu estava fazendo tinha validação, que era real. Isso é tão importante quando a gente vê com os nossos próprios olhos que realmente nós temos memórias coletivas e temos ideias que surgem. Assim como veio, né, a Apple no coração lá do Bill Gates. Da onde surgem essas ideias? Em meditação a gente pega tanta coisa. Quem medita aí já escreve aí para mim nos comentários, para eu saber, né? Então, gente, são nesses momentos que a gente sente essas ideias e intuições que não necessariamente são nossas. Então, a primeira coisa que a gente tem que saber é, quando nós estamos pensando em algo, e eu faço muito isso, tá? E tem funcionado, é você perguntar, a quem pertence isso? Quando começa a vir sentimentos de dúvidas em relação àquilo que você tanto deseja. Será que é isso mesmo que Deus quer? Porque está tão difícil. Isso só está atrasando o processo, né? Quando você fica, mas quando isso vai acontecer? O porquê que isso não acontece? É óbvio que todos nós temos a tendência a fazer isso. Porque se a gente faz um processo, a gente espera pelo resultado desse processo. Mas o que nós temos que entender é que a gente tem que ter sabedoria para fazer o processo correto. Mandar o endereço correto da onde nós queremos ir. Senão o GPS fica muito louco. Imagina, eu quero ir para nada. No meu telefone e seguir com o meu carro. Nada vai acontecer. Eu digo para onde eu quero ir e o GPS informa as rotas que tem. E ali dentro daquilo eu escolho a melhor rota que se encaixa para mim.
Então, o que eu quero ensinar para vocês hoje, como um grande comando quântico, é vocês, quando vocês sentirem um desejo ardente no coração de vocês, intencionar algo, digam em voz alta um decreto para o universo. Digam: eu sou a consciência que está observando tudo isso. Eu sou a consciência que observo essa existência. E eu deixo para o campo das infinitas possibilidades trazer o que há de melhor disponível para mim hoje. Gente, isso é um comando quântico incrível. Para quem não pegou, não tem problema, é só voltar, tá? Volta o vídeo e faz direitinho esse comando, essa palavra, esse decreto, porque vocês vão ver a virada de chave que isso vai trazer para a vida de vocês, a materialização, porque isso inclui um processo muito grande de soltar. Porque se tudo são ondas, né? Se existem ondas infinitas de possibilidades do meu eu, vai que eu esteja pedindo um eu muito inferior ao eu que Deus tem para mim, que o Criador tem para mim. Então não é melhor que a gente entregue? Ou vamos pensar no universo como um catálogo, tá? E nessas infinitas possibilidades do seu eu, você coloca lá que você deseja ter uma Porsche, tá? Eu vou dar um exemplo. Eu quero uma Porsche Cayenne. Aí o universo vai lá, você pediu, e esse foi o motivo ao qual eu parei de pedir, porque pedir não há problema algum, tá, gente? Ficar pedindo é que manda o sentimento de escassez. Mas quando você pede algo, você declara algo, tá? E ficar pedindo, aí você declara a escassez. Porque quem fica pedindo é pedinte. Ninguém aqui é pedinte. Nós somos filhos da mesma criação. Nós não viemos de um nada, de uma explosão e buf, todo mundo surgiu, o mundo surgiu, essa infinitude de prosperidade que vejo à minha frente surgiu. Não, não foi assim, gente. Isso começou na mente do todo. E que existiam várias possibilidades, vários acontecimentos, que haja luz e houve luz, e assim começou. Que haja machos e fêmeas de espécie tal, da espécie tal, há pássaros assim, animais que rastejam, enfim. Tudo isso Deus criou. E ele disse, a criação já está feita. Quando a gente parte de um entendimento aonde a gente deixa para que o Criador pegue essa possibilidade que está no nosso campo e tudo nos surpreende. Porque vai lá, eu desejo dirigir um Porsche Cayenne nesse momento. E se isso, nesse momento do agora, não estiver na prateleira do meu campo? Estiver um outro carro. Entende? Então, deixe que o universo veja o que está no seu campo. Porque existem muitas coisas que estão no nosso campo que com os nossos olhos físicos e com a nossa mente física, que é limitada, a mente limitada é do Criador, a gente não consegue acessar. A gente vai no como, né? E começa a arrumar o como de muitas coisas. E acaba se esvaindo, entrando muito em exaustão mental. E um sonho que te traz ansiedade, te traz exaustão mental, está mandando uma outra informação. E aí, por uma questão de equilíbrio, aquele pêndulo, ele vai pesar na sua vida e vai, óbvio, fugir de você, porque o universo requer equilíbrio. Lembre-se o ponto de equilíbrio. Então, não torne uma intenção, um desejo ardente, um pêndulo, um peso. Não. Você intenciona ao Criador, entendendo que há uma inteligência divina maior, você faz a sua parte e você faz o comando. E deixa que as possibilidades existentes naquele momento para você venha. Tá, então você está me dizendo que se eu quiser um Porsche Cayenne eu não vou ter. Não, eu não estou dizendo isso. Você vai ter. Mas aí, a partir do que o universo vier trazer para você no momento do agora, você vai entender que não era Porsche Cayenne.
E aí você vai começar a se colocar numa vibração de quem está dirigindo, conduzindo uma Porsche Cayenne, tá? Ou às vezes Deus tem o melhor para você do que uma Porsche Cayenne. Você não sabe. O que é importante nesse processo e ajuda muito a soltar é isso. É quando você intenciona algo e você diz, ok, que venha para mim hoje o que tem de melhor do meu eu existente. A minha versão mais feliz. A minha versão que está mais realizado. E aí vocês vão e integram isso. Gente, isso vai mudar a vida de vocês. Isso vai trazer realizações grandiosas. Bom, gente, eu espero ter ajudado muito vocês com esse conteúdo. Pratiquem, como eu digo para vocês, nada é maior e mais eficaz que a prática. Quanto mais vocês praticarem, mais vocês vão ter resultados, mais vocês vão ter propriedade, mais vocês vão para o próximo nível, e isso é infinito, porque nessa estadia humana a gente vive um processo de eterno aprendizado. Então, eu desejo a todos excelentes realizações, excelentes manifestações. Compartilha esse vídeo com aquelas pessoas que você deseja que realize todos os sonhos e que precisam ter esse entendimento, porque esse entendimento é libertador. É ele que vai trazer a realização de tudo que vocês desejam, a potência que vocês desejam para pensar algo, para estar fazendo uma técnica e funcionar. É quando vocês deixam com o Criador de tudo que há. Bom, gente, então desejo a todos mais uma vez excelentes manifestações. Tchau, tchau, galera!